E aí, povo, tudo show? Aqui é o Pedro falando. E aqui é o Luiz, e hoje nós vamos falar sobre nostalgia. Como vocês sabem, esse cara aqui é o maior fã da PlayStation de todos os tempos. Patrocina nós, PlayStation. Exatamente, o tanto de japonês que esse cara já babou o ovo. Não Oi? se fala. A gente deixa, tá bom, essa parte a gente corta, calma. Então, galera, a gente vai falar sobre nostalgia, tudo que jogos mais icônicos da PlayStation e o que fez a PlayStation, teoricamente, ser a rainha dos jogos, da indústria do videogame. Só que ela realmente quer perder essa posição hoje em dia, a gente já sabe. Mas a gente quer trazer a nostalgia de volta pra vocês, então fique aí que eu duvido que vocês saibam todos os jogos. Eu realmente duvido que vocês saibam todos os jogos. Roda a vinheta. Aqui, galera, a fonte é o Tech Tudo aqui. E vão ser 10 jogos que tornaram a geração do PlayStation 3 a melhor da história. Sendo que ele levou uma surra por um bom tempo do Xbox 360, mas... assim, o título da notícia não é nossa, mas... Sim, mas ela levou porque era muito caro, né? Sim. Quando lançou, era muito caro, teve alguns problemas também na questão de só as primeiras versões podia rodar jogos de PlayStation 2, depois para economizar, cortar o preço, eles tiraram isso. Teve alguns problemas, mas perto da metade pro final da vida, vieram jogos bons. Vieram os jogos icônicos que transformaram a PlayStation no que ela é hoje. PlayStation 2 era o rei por quê? Por que o PlayStation 2 é o rei? Pirataria, galera. Pirataria. Literalmente, PlayStation 2 tinha pirataria e também tinha aquela coisa, qual é o nome? Tipo, muitos jogos. É a maior biblioteca, eu acho que é a segunda maior biblioteca de games que já teve de todos os consoles até hoje. Então, galera, começando pelo pai de quem muita gente fala que começou a fazer os jogos ter que ter história. The Last of Us. The Last of Us... Eu não sou o maior fã do jogo, vou falar. Cara, eu também, pior que eu não sou. Eu gosto da franquia muito por um personagem, pelo Joel. Exatamente, sou igual. Agora, o 2, que você joga com a Ellen, eu sofri pra caramba. Mas enfim, isso aqui é só PlayStation 3. Vamos falar aqui do Last of Us. Isso aqui foi o jogo feio em 2013 aqui, tá, gente? 2013 pela digníssima Naughty Dog. Que, cara, um jogo... A Naughty Dog já era muito famosa, mas com esse jogo ela se alavancou, se tornou em outro patamar. E que esse jogo ficou conhecido não só apenas de um jogo de zumbi, mas um laço de pessoas tentando sobreviver e de pai e filho. Exatamente. Para muita gente que não sabe, sim, existia histórias em games, mas existia mais em, geralmente, RPGs, né? Agora, The Last of Us, ele não só trouxe uma história mais envolvente pro mundo dos games, quando ele também trouxe simografia, galera. Simografia, ou seja, ele não queria só fazer um jogo, ele queria fazer um filme. Então, muitos dos takes que você vê quando tá nos vídeos, sai da gameplay e mostra, ele tem giro de câmera, vai mostrar mais feições do personagem. Então, The Last of Us é literalmente quem popularizou isso nos games. Então, se hoje você vê muito game, gosta da história, vê muitas histórias boas, agradeça esse jogo. Ou não, né? Tem gente que reclama disso hoje em dia. Agora, qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo? Qual vai ser o próximo? Nossa senhora! Uncharted 2 Among Thieves, conhecido como um dos melhores ou o melhor Uncharted de todos, e também feito pela queridíssima Naughty Dog. Cara, essa é uma franquia que eu babo muito ovo, que é uma das minhas franquias prediletas. Eu já zerei todos os jogos várias e várias vezes. Mas essa história que se conta do Nathan Drake, uma história de aventura, você explora, pega tesouros, tem história assim através dos tesouros, através dos personagens, ação, aventura. É um jogo que você joga e você fala, meu Deus do céu, se eu tô cansado, não quero que pare. É um jogo frenético. Então, eu já prefiro a franquia Tomb Raider, mas eu sei muito a importância que Uncharted tem, né? O motivo que eu prefiro é exatamente uma coisa que ele falou. A Tomb Raider tem pontos que você respira, né, galera? Você explora um pouco, respira. Uncharted pra mim é muito frenético. Você acaba de sair de um embate, já entra em outro embate. E eu não gosto muito disso, né? Eu gosto de ter o respiro. Eu acho que é importante também no mundo de um jogo você se imergir no mundo, ver. E Uncharted é um lugar que tem um mundo tão bonito. Ele tem cenários tão bonitos. Sim. Que pra mim não dá pra aproveitar porque é muita ação o tempo inteiro.
Tipo, por exemplo, eu lembro do Uncharted 1 quando eu joguei, e aí você tá, tipo, andando na floresta, eu ficava olhando assim, não sei o quê, e eu andei 5 metros, aí eu morri mais de 10 vezes de tanta gente que apareceu. E aí, tipo, isso, entendeu? Tipo, isso daí meio que quebra aquela beleza que eles se dedicam tanto, né? Porque não é fácil fazer um jogo, Não. é fácil fazer um cenário bonito. Então, assim, meio que quebra isso pra mim. Agora, o próximo... Eita, Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Cara, o Metal Gear, ele também é um filme, é um jogo, né? Uma franquia. Porque ele basicamente também é um filme. Ele conta bastante sobre a história. O grandíssimo Kojima, nessa época estava trabalhando na Konami ainda, né? E o Kojima, ele põe muitos elementos de filmes, produções de Hollywood, o estilo mesmo, nos próprios jogos dele, porque ele gosta bastante, ele é muito apaixonado por isso. Então, e acaba que Metal Gear é o puro suco disso. O 4, então, é o ápice disso. Então, a gente vê muita ação, mas ao mesmo tempo a gente vê muito stealth, porque você precisa ficar tranquilo ali. A gente vê muitas... caraca, esqueci... plot twist, né? A gente pensa que está sabendo de tudo, aí vem uma notícia que derruba você. Você tá trabalhando para uma agência e vem o seu chefe, que ali, ele, na época, isso era uma revolução, tá, gente? Na época, o seu chefe é o vilão. Então tem várias reviravoltas, e que Metal Gear trouxe isso pro mundo dos games. Exatamente. O Metal Gear, na minha opinião, é uma outra dos grandes exemplos, né, de contadores de história. Só que tem uma diferença, né? Uncharted, por exemplo, se a gente pegar os outros acima, Uncharted e o outro jogo, eles são história mais linear, são histórias mais fáceis de mastigar, de compreender, porque eles estão contando tudo. Agora, em Metal Gears, são histórias que você tem que prestar mais atenção para você entender. Sim. Né? São histórias que geralmente você pode até jogar 2 vezes e ter uma percepção diferente, porque você pegou coisas que você não tinha pegado na primeira vez. Sim. Então, é que nem isso. Que nem eu falo, Metal Gears eu não gosto muito, porque eu não sou muito do jogo tipo stealth, muito parado, né? E eu sofri muito no Metal Gears da missão do Sniper, quem souber, na floresta. Esse daí que literalmente fez eu não parar de jogar. Mas, cara, desde o Metal Gears 1, que você tinha que inverter o controle pra vencer do chefão, o Kojima sempre foi uma pessoa muito inventiva, com um bom contador de história. Ele gosta de ser maluco, você vê aí pelos novos 2 jogos deles. O Death Stranding, ele não tem medo de ousar. Exatamente. Então, cara, não dá pra não pôr esse jogo na lista também. Demon's Souls, o que popularizou o termo jogo Souls-like. Exatamente. From Software, no início de carreira ali, né? Quando cresceu, aí que ele entrou. Eu não sei muito sobre a história do From Software. Eu conheço. Porém, esse jogo que colocou ela no ápice ali no mercado, em 2009, com essa franquia lendária, e que muitos têm muito carinho e muita raiva ao mesmo tempo, e que lançou um novo sistema de jogo que a gente não estava acostumado, que não dá para você simplesmente ir na porrada. Você vê o inimigo, como eu faço, você vê o inimigo, vou descer a porrada, essa é a minha estratégia. No Souls-like não dá pra fazer isso. Se você fizer isso, você vai morrer, e esse é um dos motivos que eu não sou muito bom no Souls-like. Mas eu vou deixar pro profício aqui. Então, galera, Demon's Souls, que nem ele falou, realmente foi um jogo que pôs a From Software no mapa. Foi um jogo que, na época que lançou, não vendeu tão bem, né? Na verdade, vendeu bem para um jogo, para uma empresa que estava se formando. Mas, assim, depois de um tempo, ele virou cult, ou seja, de boca em boca, ele foi aumentando mais as vendas depois do lançamento. E, literalmente, esse é o jogo que começou os Dark Souls 1, 2 e 3. Esse é o pai. Todas as ideias, tudo que eles erraram nesse jogo, eles melhoraram nos jogos subsequentes. Então, isso daqui literalmente é o pai. Se hoje em dia a indústria, todo mundo quer fazer coisas Soul-like, agradecer esse jogo. Então, e ainda é exclusivo de PlayStation, galera. Então você vê que aí literalmente a PlayStation deu um dos maiores acertos que ela podia ter dado. Ela só não deu mais ainda porque ela não segurou a From Software na coleira. Porque se ela tivesse segurado, teria entrado muito mais dinheiro. Agora o quinto. Nossa senhora, Red Dead Redemption. Falou em cinema, falou em Red Dead. Isso aqui, não acho que eu não preciso apresentar para ninguém, mas enfim, Red Dead Redemption, feito pelo Rockstar. A Rockstar nessa época era só conhecida pelo GTA, o Bully. Agora, nessa época, ela lançou o Red Dead, que é um dos carros-chefes. Muitos preferem o Red Dead do que o GTA.
Acho que eu nunca falei tanto Red Dead em uma sentença só. Percebi. É um filme, meu Deus do céu. É um jogo cinematográfico, ele é gráficos surreais na época, ele até hoje muitos gráficos são bonitos, são foras, não envelheceram muito bem. História complexa, história que te prende, história que você fica ali, um final que a gente na época não imaginava de jeito nenhum e que nos agradou totalmente. A Rockstar nunca teve medo de ousar e ela ousou, acertou em cheio, não tem o que falar. Rockstar é um acerto da PlayStation grandíssimo. Exatamente, mas esse eu acho que é um roubo nessa lista do Tech Tudo, porque, que nem a gente sabe, também foi pra Xbox, Nintendo. Não é exclusivo. Não é exclusivo, então não sei porque tá na lista. Mas já que tá aqui, eu vou falar algumas curiosidades a respeito. Então, Red Dead, galera, ele veio de uma sequência chamada Dead Revolver, que também foi pego pela Rockstar. Se eu não me engano, era de uma empresa japonesa, eu acho que era da Konami, que estava desenvolvendo, e aí ela abandonou esse projeto. Depois a Rockstar meio que comprou a empresa que estava com esse projeto, e aí eles voltaram a fazer. E aí eles fizeram Red Revolver, e depois eles odiaram o jogo, né? Não gostaram muito, e depois vieram Red Dead Redemption, porque eles falaram que Dead Revolver não era tipo um jogo de faroeste verdadeiro. Então veio o Red Dead Redemption, e esse foi um jogo que literalmente matou o gênero de faroeste. Por quê? Porque se você quisesse fazer um jogo de faroeste, você teria que fazer uma coisa melhor que esse. E não tem como. E não tem como. Na época ninguém conseguia. Muita gente falou, agora que tem um jogo bom de faroeste, todo mundo vai começar a fazer. Mas a régua foi tão alta, galera, Rockstar, que a maioria das pessoas não quiseram se arriscar, porque teria que investir muito dinheiro e ainda tem a chance de perder muito. E aí, o que aconteceu? Veio o Rockstar de novo com Red Dead 2 e jogou a régua mais alta ainda. Então, aí dá algumas missões para Red Dead Redemption. Então, galera, por enquanto a gente vai separar esse vídeo em duas partes, né? Porque hoje em dia a gente sabe que vocês têm atenção de 30 segundos. Então, só de vocês estarem aqui, eu sei que vocês se esforçaram muito, obrigado. Porém, também, como a gente gosta tanto do assunto, a gente é incapaz de falar 10 jogos em menos de 10 minutos. A gente sempre gosta de falar bastante. Sim, trazer o máximo de informações sobre os nossos conhecimentos para vocês. Então, galera, fica para a próxima. Falou!